Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Da lição 1 à lição de número 9, estudamos assuntos que foram predominantemente teóricos. No entanto, a lição de número 10 quebrou essa sequência quando falamos da janela 1040. A lição de número 11 vai seguir essa mesma perspectiva. Não seremos tão teóricos, mas abordaremos a realidade do mundo, a realidade da igreja em um contexto hostil, em um contexto de perseguição. Para tanto, os nossos objetivos são, em primeiro lugar, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Em segundo lugar, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E, por fim, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Veja que a palavra-chave é perseguição. A igreja, em todos os lugares do mundo, não só nos países da janela 1040, tá certo? Em todos os lugares do mundo ela é, de certa forma, em algum grau, de alguma maneira, em alguma intensidade perseguida. E nós vamos demonstrar isso nos pontos e subpontos dessa lição, ok? Vamos começar com o nosso texto áureo que nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Veja que texto extraordinário. Veja como esse texto revela uma verdade universal. E eu quero aqui, a fim de comparação, trazer a tradução NVI que diz, de fato. É um fato, né? Eu vejo o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. Meu filho, isso aqui é um fato. De fato, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Preste atenção na verdade que Paulo está revelando aqui. Perseguição é parte integral de uma devota vida cristã. A piedade, que é uma palavra sinônima para devoção, sempre provoca o antagonismo do mundo. O fato é que a perseguição é inevitável. Inevitável a todos quantos querem viver piedosamente. Desse modo, preste atenção, concluímos que não é correto, isso aqui já é a primeira aplicação, não é correto o crente fiel, diante da perseguição e tribulação, pensar que Deus o abandonou ou que Deus está de alguma forma desgostoso. Não. Na vida do crente fiel, muitos sofrimentos surgem pelo simples fato de ele não abrir mão de sua devoção a Deus, de ele não abrir mão das promessas e também dos princípios. Lá na faculdade ele é diferente, ele fala diferente, ele se porta de forma diferente. No trabalho ele tem valores diferentes, ele não é regido pela ética mundana, pela ética secular, mas por uma ética superior, pela ética do reino. Ele tem princípios, ele tem valores e ele se porta dessa maneira. E essa maneira muitas vezes incomoda. E o fato de as pessoas se sentirem incomodadas por você sempre falar a verdade, por você ser uma pessoa atenciosa, por você ser uma pessoa correta naquilo que faz, por você não falar palavrão, por você não ser imoral, isso vai gerar perseguição, deboche, zombaria. Vai sim, né? E muitas vezes você agindo certo será taxado como errado. É o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. A razão para essa perseguição é simples. Uma vida piedosa expõe a maldade dos outros. As pessoas não gostam de ser expostas assim. Em vez de se arrependerem de suas maldades e buscarem a Cristo, elas procuram destruir aquele que lhes mostrou realmente quem elas são. É um comportamento totalmente irracional, mas característico de um homem caído. Você quer ser fiel, você vai padecer. Eu me recordo de um episódio em que eu estava com um grupo de pessoas em um comércio e de repente passou uma moça com roupa de academia. E as pessoas que estavam comigo assim fizeram assim, ó. Aí começaram a pronunciar palavras imorais. E eu fiquei calado. Olharam para mim, viram que eu não concordei com aquela situação e começaram a dizer: ah, tá vendo aí? Ele não gosta disso não. Ô, o crentinho aí, o crentinho não gosta disso não. Ei, rapaz, que conversa é essa? O crentinho aí, crentinho é meio, né? É meio molão.
Eu olhei assim para eles e disse: eu gosto tanto que tenho uma em casa, minha esposa. Se vocês não respeitam sua esposa, a esposa de vocês, é problema de vocês. Eu respeito a minha. Ah, meu irmão, pra quê? O tempo fechou. O tempo fechou. Não gostaram. Porque, às vezes, a nossa atitude de obedecer a Jesus, de ser fiel à palavra, expõe a maldade das pessoas que estão ao nosso redor. E Paulo diz a Timóteo: tome cuidado. Saiba de uma coisa, não se deixe levar por um sentimento de desânimo, por um sentimento assim. Não. Saiba disso já, Timóteo. Quer viver de forma devota a Deus, você vai padecer perseguição. Uma última aplicação. É melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira. Pois a perseguição, ela passa. Ela é transitória, ela acaba. Mas a glória final dos crentes fiéis é eterna, é certa. Amém? A nossa verdade prática nos diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Meus irmãos, isso aqui é claro. Por exemplo, se a gente conversar com um irmão da China, com um irmão que está lá no Irã, com um irmão que está na Coreia do Norte, ele vai ter muitas coisas a nos ensinar a respeito do que é ser crente de verdade, porque eles vivem em um contexto hostil, em um contexto de morte, em um contexto de perseguição que nós aqui no Brasil ainda não vivemos. Preste atenção. Eu quero destacar aqui, dentre as muitas coisas que esses homens e mulheres de Deus podem nos ensinar, eu coloco em evidência essa. Os cristãos perseguidos nos mostram o valor da coragem. Coragem, viu? Coragem, porque tem muita gente que nega Jesus na escola por conta de fazer parte de um círculo íntimo de pessoas. Nega Jesus no trabalho por causa de um salário mínimo, de meio salário mínimo, por causa de um aumento. Não. Eles nos mostram a coragem. Eles nos ensinam de fato o valor da coragem e da fidelidade diante de adversidade. Não é diante de besterol, não. Porque não me deu a oportunidade, está me perseguindo, então eu vou parar, vou desistir na minha caminhada. Não tive a oportunidade de cantar, deram a oportunidade a fulano, deram a outro, não deram a mim, então eu vou parar, não dá para ser crente. Deixa de besteira, rapaz. Oxe, que coisa é essa? Vai lá para a China, vai lá para a Coreia do Norte, vai para o Irã, vai para a Somália. Vai para Nicarágua agora, que entrou dentro do conjunto dos 50 países onde a perseguição se torna mais intensa ao cristianismo. Vai para lá. Fica aí murmurando, fica aí todo molão por causa de besteira. Que deixa de besteira, rapaz. Oxê. Eles nos ensinam o valor da coragem, da fidelidade, diante da diversidade, da perseguição de verdade. Eles não negam a sua fé, mesmo sob o risco de morte. Tem gente que nega por causa de um like, né? Nega por causa de um like. Não. Sob risco de morte, eles dizem: não nego Jesus. Prisão, não nego Jesus. Sequestro, tortura, não nego Jesus. Precisamos aprender muito com eles, viu? Muito. Vamos à nossa introdução. E eu já quero aqui dizer aos irmãos que estão me acompanhando por meio do YouTube que este subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Vocês vão clicar no link azul aqui embaixo e farão gratuitamente o download desse material, ok? Os irmãos que estão me assistindo por meio da ferramenta EBD sabem que aqui na plataforma da ferramenta vocês recebem com antecipação a pré-aula, o subsídio e além destes recursos vocês têm uma infinidade de outros. Fluxograma, infográfico, slide profissional, Motion, locução profissional. Vocês também recebem cursos de capacitação, dinâmicas e muito mais. A ferramenta EBD é a ferramenta mais completa para o superintendente, o dirigente, o professor e o adjunto da escola bíblica dominical. Se você está me assistindo por meio do YouTube, quer conhecer a ferramenta EBD, o link também está na descrição deste vídeo, ok? A introdução da lição diz: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Olhando para a introdução da lição,
eu quero dizer que esse dado de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, ele não se resume apenas ao povo da janela 1040, não, que é o mundo, ok? Esse dado também ele está desatualizado, porque ele é do ano de 2022. A fonte deste dado aqui, utilizada pelo pastor Wagner Gabi, é do portal do site Portas Abertas, ok? Lá você vai encontrar um resumo, você vai encontrar ali uma síntese das perseguições que os cristãos sofrem mundo afora. Eu também queria acrescentar aqui a questão do contexto da perseguição. Ele fala sobre perseguição política, religiosa e cultural, e eu somo a essas aqui a perseguição. Eu poderia falar que sobre perseguição digital. Para você ter uma noção, em uma aula passada a gente sofreu censura por definir o que é família. Então sofremos censura, existe um monitoramento das redes sociais, né? Existe não sei se é o algoritmo, não sei como funciona, mas tem palavras que você fala aqui que automaticamente o alcance do seu vídeo é restringido, o alcance da aula é restringida. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque existe, de certa forma, uma perseguição digital. Mas também existe perseguição judiciária, que tem coisa que se eu falar aqui, eu sou passível eu corro risco de sofrer um processo. Né? Tem perseguição judiciária, tem perseguição intelectual. A perseguição ela é muito ampla, muito ampla. No Brasil, não tão intensa como nos países da janela 1040, mas existe. Tem gente que às vezes diz assim, eu só considero missões se for nos países da África do Norte, naqueles países de pobreza social, de injustiça, e as pessoas não param para pensar que a Europa é um campo missionário, que os Estados Unidos é um campo missionário. Por quê? Porque as pessoas só olham uma face da missão. Às vezes confundem missão com ação social. Mas olhe para a Europa, o ceticismo. Olhe para os Estados Unidos, o ceticismo, o ateísmo, o progressismo, o ensino progressista avançando, a descrença das pessoas, a indiferença. Outros evangelhos, outras mensagens dominando a mente das pessoas. É um campo missionário, meus irmãos. Lá pode não ter tanta perseguição como nos países da janela 1040. A liberdade religiosa pode ser maior, né? Os países podem ser mais democráticos nessa questão, tal, mas existe sim uma necessidade de missionários lá. De certa forma, existe perseguição porque o povo está se tornando anticristão. Entendeu? Então, Europa, América Latina e todos os países da janela 1040 precisam urgentemente de Cristo e do Evangelho. Aqui no subsídio, eu não sei se vou conseguir colocar aqui em tela, mas no subsídio, eu tirei uma imagem aqui do site Portas Abertas, atualizada, viu? 2023. Dos 50 países onde o cristianismo é mais perseguido no mundo. Houve uma atualização e a Nicarágua, ela entrou aí como um dos países presentes nessa lista onde o cristianismo é perseguido, né? Os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Você vai ver aí, dentro dessa imagem, as cores laranja e as cores vermelhas. As cores vermelhas aí é onde a perseguição é extrema. E as cores laranjas, onde a perseguição é severa. Então nós temos aí países como Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, Arábia Saudita, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia e por aí vai. Ok? Dê uma olhadazinha aí e veja que a perseguição é real. Meus irmãos, dentro desses países aqui estão as duas nações mais populosas do mundo, que são a Índia e a China. Então, quando você para pensar em igreja perseguida, você tem que ter em mente que você não pode interpretar a realidade do mundo pela bolha que você vive. A minha igreja local aqui no Brasil é uma bênção, eu posso pregar, eu posso falar, eu posso testemunhar, eu posso ter liberdade de cantar, de adorar, de fazer isso e aquilo. Não é a realidade do mundo. Não. Às vezes, erradamente, a gente interpreta o mundo pelo contexto que a gente vive. Você deve
olhar para esses países aqui e entender que tem gente morrendo, gente sendo sequestrada, crente sendo estuprado, igreja sendo queimada, derrubada. Olha, tem muita coisa acontecendo no mundo afora que às vezes a gente está sem saber. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo aí afora. Tem muito crente sendo perseguido e morrendo pela fé em Jesus. Ponto de número 1. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A gente olha para a realidade do mundo, vê a perseguição extrema em muitos lugares, mas a gente olha para a Bíblia e percebe que isso não é uma novidade. A perseguição já acontece desde os primeiros dias da igreja. Alguém perguntou, um certo professor, eu achei interessante isso aqui, perguntaram a um certo professor o seguinte: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E o professor respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Às vezes, a ausência de perseguição. Escute, eu vou dizer aqui, às vezes, não estou generalizando. Porque quando a gente generaliza, a gente corre o grande risco de incorrer no erro. Mas às vezes, a ausência de perseguição deixa a igreja acomodada. Às vezes, a ausência de perseguição é um sinal de que a igreja não está viva, de que a igreja está igual ao mundo. E a gente precisa tomar cuidado para não ser contextualizado, secularizado. Porque uma igreja secularizada, em que ela vai incomodar o mundo? Ela não é luz, ela é treva também. E o professor foi bem assertivo, bem feliz na sua resposta. Não, quando a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. O subponto de número 1 vai falar sobre a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Aqui é o início de uma perseguição generalizada, porque a perseguição já estava presente em Atos capítulo de número 4, capítulo de número 5. Nós estamos falando do capítulo de número 6 em diante, capítulo 6, 7 e 8 do livro de Atos. Estevão, ele recebe um destaque merecido. Ele foi um diácono da igreja primitiva e ele foi fiel tanto em sua vida como em sua morte. Ele viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. Coroa é o significado do nome de Estevão, o diácono que se tornou o protomártir do cristianismo. E a gente entende que uma palavra que caracteriza muito bem a vida de Estevão é cheio. Ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio de poder. Vamos apurar os fatos aqui a respeito dessa perseguição. Em primeiro lugar, a perseguição contra Estevão, ela tem caráter religioso. Lembrando que a perseguição ela pode vir de diversas frentes, religioso, político, por aí vai. Mas essa perseguição aqui, ela tinha característica religiosa. O acusado tinha características. Quais eram as características do acusado? Já mencionei aqui. Ele era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio de poder. E se incomodou. Isso incomodou porque quando ele entrava na sinagoga e pregava a respeito de Jesus, as pessoas que eram contrárias vociferavam seus argumentos, mas eram envergonhadas, porque não podiam resistir à sabedoria que estava em Estevão. Alguns comentaristas, isso aqui é comentário, isso aqui não é bíblico, entendeu? Isso aqui na verdade é uma suposição. Alguns comentaristas dizem que Estevão envergonhou Paulo em uma sinagoga. Veja, a mente fértil, né? Mas estou trazendo aqui a vocês como suposição. Em que ele foi para uma sinagoga e começou a pregar a respeito de Jesus, Paulo foi rebater e Estevão quebrou ele nos argumentos. Não só ele, mas uma quantidade considerável de escribas, de mestres da lei. Ninguém podia resistir à sabedoria que estava em Estevão. Aí, o que foi que eles fizeram? Vamos perseguir. Quais foram os meios usados pelos perseguidores? Suborno, mentira e falso testemunho. O objetivo era sensibilizar e cativar a opinião pública. Porque a perseguição ela quer fazer isso, ela quer cativar a opinião pública para poder ela ter legalidade. Você veja, foi isso que Hitler fez quando começou a perseguir judeus, negros e homossexuais. Foi isso que ele fez, ele cativou a opinião pública. O povo estava com ele. O povo abraçou os ideais dele. E com isso, olhavam para a morte das pessoas como uma missão a ser cumprida.
Há toda uma descaracterização da figura do negro, da figura do judeu, da figura do homossexual. Eles venderam a ideia de que esse povo não é gente, de que esse povo precisava ser exterminado. É por isso que quando você vê aquelas caricaturas dos judeus com o narizão, tentando deformar os judeus, tentando deformar os negros não têm alma, e aquela coisa toda. Isso tudo é para eles venderem uma ideia, a fim de que o povo faça o mal, mas com a consciência tranquila. O texto nos diz, Atos capítulo 6, versículo 12, eles foram assertivos na perseguição. Atiçaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao Sinédrio. Quando chegaram no Sinédrio, no Supremo Concílio, na Suprema Corte, olha que interessante, né? Suprema Corte. Quando chegaram lá, a opinião do povo, a influência das massas já tinha influenciado os juízes que dariam a sentença. O resultado, Estevão foi condenado à morte. Esse processo de perseguição ecoou inúmeras vezes ao longo da história da igreja. E ele se repete em nossos dias. A perseguição é uma realidade hoje. Acorde, a perseguição é uma realidade hoje. O segundo subponto diz, a igreja foi dispersa. Olha o que a lição nos fala. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para toda a Judéia e Samaria. O Grant Osborne, ele diz uma coisa interessante. Jerusalém, à época, comentando aqui os dias que sucederam a morte de Estevão, Jerusalém, à época, era um caldeirão fervente, com os líderes judeus aumentando cada vez mais a pressão sobre os cristãos, até que finalmente explode com a morte de Estevão. Olha o que o texto bíblico diz, Atos 8:1, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, após o sepultamento de Estevão. Grande é no sentido de que foi muito mais severa e disseminada da que aconteceram nos capítulos 4 e 5, afetando todos os crentes, e não apenas os apóstolos, e direcionada não só a silenciar os seus testemunhos, como também erradicar sua adoração e a própria existência do cristianismo. A perseguição generalizou. Todavia, a perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, ela promove-a. O martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição desembocou na dispersão. E a dispersão redundou em evangelização. A comissão, a grande comissão, foi cumprida através da perseguição. A perseguição não é um acidente de percurso, mas é uma agenda. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição nunca destruiu a igreja. Do ponto de vista humano, aquele dia, o dia da perseguição, foi um dia tenebroso para os crentes. Mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual. Quando a igreja largou suas fronteiras em direção aos confins da terra. Você vê que a perseguição aconteceu no contexto de crescimento. Mas ela não retardou, ela não retraiu o crescimento da igreja. Pelo contrário, ela enviou missionários para todos os cantos do mundo. Glória a Deus. O subponto de número 3 diz, a perseguição cristã é uma realidade. Escute, de forma geral, é o que a lição diz. Podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Irmão Murilo, você está falando de perseguição. Será que perseguição... será que isso aí existe mesmo? Dados do site Portas Abertas. Vamos lá. Preste atenção. Isso aqui está em forma de gráfico. Os dados que eu vou lhe dar aqui estão atualizados de outubro de 2021 a setembro de 2022. Cristãos mortos. E aqui eu acho que esses dados aqui eles falam apenas da janela 1040. Mas preste atenção. Cristãos mortos. Nesse período, outubro a setembro, 5.621. Você acha pouco esse número? 5.000.
621 pessoas morreram por causa da fé. Isso aqui é dado aproximado, que deu para ser contabilizado, mas o número é muito maior. Ataques a casas e estabelecimentos comerciais de cristãos, 6.757. Igrejas e outras propriedades públicas cristãs atacadas, 2.110. Cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento, 4.542. Cristãos sequestrados ou desaparecidos, 5.259. Cristãos vítimas de violência física e mental, 29.411. Cristãos vítimas de violência sexual e casamento forçado, 2.843. Cristãos forçados a se tornarem deslocados, internos e refugiados, 139.307. Perseguição existe, meu amigo. Acorde, né? É uma realidade. O tópico de número 2 diz: a perseguição cristã na atualidade. Preste atenção porque esse tópico aqui é interessante. Eu vou lhe dar alguns exemplos atuais. Não que os passados aqui não foram, são atuais sim. Mas olhe para o subponto 1. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. A lição diz: para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente. Isso aqui não é mais sorrateiramente não, amigo. Não é mais sorrateiramente não. Buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade. Não é sorrateiramente, é escancaradamente. Olhe para o nosso cenário, olhe para a forma como as coisas estão andando e você vai ver que não tem nada de sorrateiramente. O fato aí de muitos partidos políticos estarem se posicionando a favor do Hamas, está condenando Israel por se defender, há muita gente aí impondo as suas ideologias sobre a crença e a liberdade de crer de outras pessoas, não é sorrateiramente. Não é. É escancaradamente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porém, nossa realidade hoje ainda não é como países, a exemplo da Somália. A Somália é uma nação de maioria muçulmana. E a sociedade espera que todos os somalis sejam muçulmanos. Os imãs, líderes muçulmanos nas mesquitas e nas madraças, declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo, os cristãos ou as igrejas. Aqui não. O violento grupo insurgente, o Al-Shabaab, tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país. Deixar o islamismo é considerado traição pela família e pelo clã. E membros da família e líderes do clã perseguirão, intimarão e até mesmo matarão convertidos somalis. Aquele texto, né? Que a gente às vezes diz, isso é um absurdo, isso não acontece. Pai contra filho, filho contra pai. Isso é um absurdo, isso aí a gente não vê aqui no Brasil. Meu irmão, isso aqui acontece todos os dias no país, nos países da janela 1040. Filho, tu agora é crente? Sou. Então tu vai ser entregue à morte. Mas mãe, mas pai? Tem mais não. Quer dizer que papai agora é crente. Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Terrível, né? No Irã, o governo também é de regime islâmico. Então a gente tem que estar muito atento ao Islã. Né? O Islã hoje é uma religião, que é a religião que mais cresce no mundo. E guardem o que eu vou dizer aqui a vocês, viu? Eles vão dominar a Europa. Eles vão dominar a Europa. Como assim? Esse projeto de dominação já está acontecendo. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Eles não dominaram a Europa pela guerra,
Mas agora eles estão dominando a Europa pela mistura. Enquanto o europeu tem um filho, o islâmico, ele tem aí 10, 15, 20, 25. E essa mistura que está acontecendo na Europa é assombrosa. Eles estão dominando a Europa. A gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Lá no Irã, o governo é muito rígido. Ele vê a existência de igrejas domésticas no país como uma tentativa dos países ocidentais de minar o islamismo e sua autoridade. Quando pessoas de origem muçulmana se tornam cristãs, elas só podem se reunir em igrejas domésticas secretas. Elas correm grande risco de serem monitoradas, assediadas, presas e condenadas por crimes contra a segurança nacional. Ser crente pode incorrer em crime de segurança nacional. Olha o testemunho aqui de Ali, cristão perseguido no Irã, que teve que fugir para a Turquia com a família devido à constante discriminação. Quando estive no confinamento solitário, a única coisa que nos fortalecia era orar. Apenas Deus pode ir a esses lugares escuros e masmorras e ser força para os seus filhos. China. Só para você ter exemplo aqui, a China aqui do lado, não é? Que às vezes assim partidos políticos aqui do Brasil tanto elogiam. A China. Há um endurecimento e cada vez restrições maiores sobre os cristãos. A vigilância na China é terrível. A vigilância digital, a perseguição digital, há uma pressão intensa. O Partido Comunista da China, comunista, busca limitar todas as ameaças ao poder. Então, o cristianismo é visto como uma ameaça ao poder. Existem restrições, novas restrições, na internet, nas mídias sociais, junto com regulamentações sobre a religião de 2018. Só para vocês terem noção aqui, resumindo aqui a história. É ilegal para menores de 18 anos frequentar a igreja. Se a igreja crescer muito, se tornar muito grande, com certeza ela vai ser desfeita. Se ela se tornar política, ela vai ser desfeita. Se ela convidar estrangeiros, ela vai ser desfeita. Só que essas limitações elas não são mais confiáveis. O que é agora uma igreja grande? Uma igreja de 10 membros? Uma igreja de 15 membros? Não são mais respeitadas. A perseguição ela é real. E nós devemos orar pelo Brasil. Uma perseguição cultural, como já disse, intelectual e judiciária desponta em nossa pátria amada. Eu me pergunto, eu até escrevi aqui para não esquecer, se a igreja não tem desempenhado plenamente seu papel durante este período de liberdade, como ela se comportará diante da perseguição? O que é que você acha? Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião. Vou reler. Se a igreja não tem desempenhado plenamente seu papel durante este período de liberdade, como ela se comportará diante da perseguição? Qual é a tua opinião? Subponto de número 2. Coreia do Norte é a nação mais fechada ao Evangelho. A lição diz, segundo a classificação do portal Missões Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início do século. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Olha os dados aqui, o texto do Portas Abertas. A Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertos pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis ou mortos no local. A família deles compartilhará do mesmo destino. Cristãos não têm absolutamente nenhuma liberdade. Eu me converti ao cristianismo. A minha família não. Então, o que acontece? Eu morro e minha família de tabela morre também. Como ser cristão num país desse? Como ser missionário, meus amigos, num país desse? Ah, irmão Murilo, isso não existe. Tu que pensa? Tu que pensa? Pesquisa a realidade da Coreia do Norte. Pesquisa. Meu Deus, chegamos ao tópico de número 3. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro,
conhecer a gravidade da situação. Foi o que já fizemos aqui. A situação é grave. Muito grave. Nós precisamos entender uma coisa. A mídia tradicional, brasileira e internacional, seguem uma agenda progressista. Não estão nem aí para cristão, para cristianismo, para religião, para nada. Se o cristão fizer alguma coisa de errado, a mídia cai em cima. Mas se os crentes são perseguidos, maltratados, torturados, mortos, são os errados da história. São os cristãos que estão sendo mortos, fuzilados, degolados, que são tratados como terroristas, inimigos. Então não espere uma notícia confiável nas mídias tradicionais. Elas são anticristãs. Você quer saber um pouco sobre esse tema? Siga o conselho, a dica do pastor Wagner Gabi. Pesquise os seguintes sites: o Sename, Missões Portas Abertas e a Voz dos Mártires. Pesquise esses sites aqui, leia um pouquinho eles, você vai ver tanto testemunho, tanta história, que isso vai lhe constranger. Segundo subponto, ore pela igreja perseguida. Isso aqui já foi tratado em vários subpontos passados, né? Primeiro a gente orou pelos missionários, né? Orar pelos missionários. Agora estamos orando pela igreja perseguida. Então você vai, como é que eu posso orar? Né? Pela obra missionária, pela igreja perseguida. Ore para que as portas sejam abertas. Ore para que por ousadia para testemunhar. Ore para que a palavra de Deus seja propagada. Ore por proteção. Ore pelo ministério. Ore por direcionamento de Deus. Ore por refrigério. Inclua nas suas orações a Igreja Universal, os missionários, os irmãos perseguidos. Por fim, se envolva com a causa da igreja perseguida. Irmãos, o comentarista ele vai dizer o seguinte aqui, não é? Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Então, cumprindo o tópico o subponto de número 2, nós cumprimos o subponto de número 3, nos envolvemos, ok? Mas aqui, a título de sugestão, eu quero aqui pedir a vocês que façam o seguinte: não tem aquela imagem, está aqui no subsídio, a imagem lá do subponto 1, dos 50 países. Faça o seguinte, você quer se envolver, né, de fato com a obra missionária? Faça 50 dias de oração, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, não sei quanto tempo você tem, 5 minutos, 2 horas, 5 minutos de oração, não sei. Mas faça aí 50 dias de oração. E em cada dia apresente um país daquele. Você vai ver que no final, seu coração vai estar mais sensível, você vai amar mais as almas. Você vai tentar se envolver de alguma maneira mais com a obra missionária. Em síntese, concluindo, aprendemos que a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade que se estende desde lá do princípio até hoje. Em segundo lugar, em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Não só a Coreia do Norte, mas muitos outros países. E por fim, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. Deus abençoe, meus irmãos. Espero vocês na aula de número 12. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueçam, abra a jaula.